nós já estávamos com saudades uns dos outros, não é? Porque nós já nos habituamos nas quartas-feiras a permutarmos essas energias salutares do nosso estudo em conjunto. Então, enquanto o nosso amigo Lincoln vai preparar aqui a compartilhamento do vídeo, do resumo do nosso amigo Laudelino, nós lembramos, né, que os nossos estudos são gravados para que depois eles possam ser disponibilizados. E é uma alegria muito grande ver o quanto esses estudos têm sido buscados lá nos canais que são compartilhados da 13ª URI e da Leal Publisher. Então, é uma alegria nós vermos o quanto esses estudos têm contribuído para os corações que compartilham seus comentários lá. Então, é uma alegria muito grande. Então, nós vamos agora ouvir o resumo do capítulo feito com carinho pelo nosso Lautes. Pode compartilhar agora conosco, Lincoln? Sim. Queridos amigos, boa noite a todos. Com muita alegria, vamos dar sequência, então, ao nosso capítulo 14, intitulado Planejamento e Visita Superior. E nesse capítulo, nós vamos ter passagens muito importantes que acredito que os nossos irmãos poderão trazer depois os aprofundamentos nos comentários. Então, vamos para o resumo, que nos diz que, naquela data especial, estava aguardando a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante àquele que Manuel Filomeno de Miranda participava. A misericórdia divina determinara que a ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimento fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que a união dos dois estados de vibração entre reencarnados e desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata, bastando que o necessitado sintonize com as fontes do amor. Neste momento, Manuel Filomeno de Miranda traz de um exemplo naquela manhã que havia amanhecido radiosa, um sol forte, iluminando já as atividades da instituição, mas que naquela ocasião já um jovem drogado, telementalizado por um verdugo de caráter cruel, induzia ele a entrar em sala dos passes, que estava fechada por estar no período da pandemia. O jovem, já começando a ficar furioso, é atendido por um passe que faz com que houvesse um desligamento desse verdugo que estava induzindo através desses justiceiros para tentar, de alguma maneira, atormentar já o trabalho da instituição. Já naquele dia, a mulher, a esposa de Gumersindo, havia despertado muito bem da reunião anterior, onde o anão havia sido atendido. E já, então, esse hipnotizador que a atormentava, começou ela, então, a fazer uma reflexão bem orientada. E o esposo havia lhe percebido grande melhora. As atividades eram muitas na instituição, e um momento tão significativo na historiografia da humanidade. Estava acontecendo nessa época, na época em que todos nós estamos vivendo, fazendo parte dessa história. O dia passa com múltiplas atividades, mas ao anoitecer, a reunião se daria, o encontro que eles já estavam com essa expectativa do dia, no coração da Amazônia, aonde todos, então, estavam rumando. Lá chegando, no lugar elegido, eles todos ficam boquiabertos com a beleza de cores rutilantes e pela movimentação dos espíritos e veículos coletivos em pleno esplendor da floresta vista do alto. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material que for edificado. Outros edifícios de menor porte distribuíam-se de forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar. Imaginemos a beleza do lugar. Estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos. Importante ressaltar, físico e espiritual. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida das florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil. Que aquela atividade tivera início pós-período do Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade em que ele deu nome, em 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela,
para separar as terras descobertas e a descobrir, por ambos os países e em qualquer lugar do mundo. Ali nas florestas e os rios piscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade, desde os portadores de riqueza aurífera. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer os povos, irmãos nossos das florestas, que as habitavam nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Por essa razão, foi eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividades nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteiras ou não. Manuel Filomeno de Miranda, surpreso, vê chegar um grupo de nobres seres espirituais, capitaneados por Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos que haviam dedicado a existência no planeta. As gloriosas histórias de heroísmo da fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. Adentram, então, para deparar com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados. Neste comenos, os serviços de reprodução de som anunciaram a chegada do embaixador, Ismael. Ismael havia chegado para participar da efeméride. Ele diz, então, que concentrou-se na entrada do recinto, pelo qual uma elite de guias espirituais, entre eles José Anchieta, Manuel da Nóbrega, acolitava o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, que eram conduzidos a um imenso palco. À mesa diretora sentavam-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países, ao lado do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Ainda não estavam acostumados com o esplendor da multidão quando viram uma luz multicor em tons suaves descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplandecente, e nela materializar-se pouco e pouco o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, recendeu no imenso auditório. Não puderam suportar as emoções, agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. O nobre guia fazia-se acompanhar por 2 mensageiros, que pareciam venerandos profetas da antiguidade israelita. O mestre de cerimônia acercou-se da tribuna e entreceu algumas considerações, que farei também aqui um breve resumo, dizendo para nós: nesse instante, com as naturais acomodações dos fusos horários, em praticamente todas as nações do planeta, realiza-se um espetáculo a este semelhante com os dirigentes espirituais de cada país. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou seus mensageiros para divertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Anuncia, após terminar a sua fala, que o anjo Ismael faria então a sua apresentação. E eu não terei a audácia de resumir a brilhante fala de Ismael. Então, me permitam, e aqueles que queiram acompanhar pelo livro, estou na página 214. Farei a leitura plena desta magnífica aula consoladora e instrutiva do anjo Ismael, que nos diz o seguinte: filhos e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição, e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza
bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a sua vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as trevas. O céu transparente e o azul apareceu com a presença de 70 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta, que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo. A lei do progresso estabeleceu paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. Através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-no em retaguarda das sensações selvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu seio, no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e as ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Um silêncio para a reflexão e prossegue. Graças a essa interrogável lei, o progresso alcançou a sublima Gaia, como a chamavam os gregos antigos, alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado onde se poderá prelibar a ventura é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade, a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores. Em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa, ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitavam. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amargura nos primitivos lugares a quem fazem jus. Novamente o mensageiro amoroso silenciou para que uníssemos sempre e ouvíssemos a própria respiração. Com a voz em modulação de ternura e amor, deu continuidade. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento,
acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para estes criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos, aplaudidos por uns, odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em forma de epidemias regionais, conforme a densidade da sua idiotez e os dilates morais, atentórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizados por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nestes sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas, e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com a possibilidade ao nosso alcance, desviando-as atrações do mal pelas mentes viciosas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que o levaram às ocorrências danosas quando as houve. Todos dispomos de tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes, alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superado do que as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-las. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos, cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Ele encerra, e Manuel Filomeno de Miranda conclui que pouco mais de meia hora após retornar à sede, encontraram um movimento espiritual muito significativo. As leis são de reciprocidade, oferecem e solicitam, doam e recolhem. Tudo em a natureza obedece e se vai e vem, terminando em suntuosa harmonia. Já no dia seguinte, encerra o capítulo dizendo que observavam
as camadas mais densas que envolviam o planeta se haviam suavizado, como consequência das vibrações inabordáveis que à véspera varreram o planeta em todos os quadrantes. O importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias da terra, as angústias habituais. Não se percebia alteração significativa nos balcões morais das negociatas e dos destrambelhos da politicagem infeliz. Essa hidra de Lerna que sempre se recompõe, pior do que a fase anterior. Meus amigos, devolvo a palavra à nossa anfitriã e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso querido Laudelino pelo excelente resumo que nos trouxe. E agora nós teremos os comentários, as reflexões da nossa querida Vânia. Então, convidamos a Vânia para fazer as suas considerações. Vânia. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que vamos estudar mais um pouquinho do capítulo 14. Vamos nos ater à primeira parte do capítulo 14, quando Manuel Filomeno de Miranda vai nos contar que eles teriam uma reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhantes aos que eles realizavam. Então, esta mensagem de Manuel Filomeno de Miranda significa dizer que existem outros grupos, diversos grupos, atuando na Terra, atuando na psicosfera, grupos semelhantes ao que Manuel Filomeno de Miranda descreve em seu livro. Esta reunião se daria no coração da Amazônia, e para lá, então, eles rumaram em volitação pelas terras do Brasil. Podemos imaginar os espíritos em volitação do alto, observando as terras do Brasil. Filomeno vai descrever que a vegetação era rica de vitalidade, cortada pelos rios exuberantes. Podemos imaginar. E quando chegaram ao local, Manuel Filomeno de Miranda fica surpreso com a beleza do lugar, assim como pela movimentação de espíritos que chegavam. Havia uma construção espiritual fluídica, semelhante ao Coliseu de Roma, e também outras construções menores, formando ruas bem desenhadas. Incontáveis espíritos compareceram de ambos os lados da vida, físico e espiritual. Espíritos no lado físico em desdobramento e vários espíritos já do mundo espiritual. E esses espíritos formavam uma comunidade. Eles estavam lá quando Manuel Filomeno de Miranda chega com a sua equipe. Esta comunidade, ele diz que teve início logo após o período da assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, que se deu no ano de 1494. Ora, mas o Brasil não foi descoberto em 1500? Bem, é que no contexto das grandes navegações daquela época, Portugal e Espanha se lançaram ao mar em busca de terras novas. E com isto, anos antes que os portugueses encontrassem o Brasil, navegadores da Espanha já teriam avistado terras no sul da América. Daí fizeram o Tratado de Tordesilhas, onde foi traçada uma linha imaginária dividindo a América do Sul entre Portugal e Espanha. Isso no ano de 1494.
Então, o benfeitor vai explicar que esta comunidade, que foi constituída logo após o Tratado de Tordesilhas, era a responsável pela vida na floresta da região, abrangendo outros países fronteiriços com o Brasil. Quando nós imaginamos que existe uma comunidade de espíritos que estão ali reunidos no coração da Amazônia, que existe essa comunidade que protege a Amazônia, nós pensamos, eu não sei de nada, né? Como são importantes essas obras. Então, a Amazônia, diz Manuel Filomeno de Miranda, é magnífica, porque além das florestas e dos rios piscosos, o seu solo é uma reserva inimaginável de minérios que serão necessários para o progresso da humanidade, desde a riqueza aurífera a outros radioativos indispensáveis às indústrias do porvir. Imaginemos, cada coisa no seu tempo. Vai chegar a hora ainda que possamos utilizar de tudo isso. Este local espiritual, como já dissemos, constituído fluidicamente no coração da Amazônia, seria como que uma sede central para esparcir bênçãos por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Como disse o Laudelino, o céu desceu à terra. E foi por esta razão que o local foi eleito para recepcionar os chefes de grupos em atividades na terra do Cruzeiro do Sul e de outros países que lhe fazem fronteira, ou não. Começaram a chegar abnegados mentores de diversas crenças religiosas. No mundo espiritual não há preconceito. E quando Manuel Filomeno de Miranda vê, ele se surpreende, porque ele vê chegar um grupo de nobres seres espirituais, capitaneados por Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro. Também chegavam outros vultos espanhóis que haviam dedicado suas existências às gloriosas histórias de heroísmo verdadeiro. Imaginemos a pleiade de espíritos que estavam chegando. Então, ele conta que milhares de convidados compareceram àquele local. Convidados de Jesus Cristo. Esses convidados eram encarnados através do seu desdobramento e os desencarnados, esses em maior quantidade. E nesse local, que nós já dissemos que parecia um coliseu, onde o venerando Espírito Ismael, benfeitor do Brasil, embaixador de Jesus, falaria a todos. Então, com a chegada de Marechal Rondon, Manuel Filomeno de Miranda, que estava admirado, ele se concentra na entrada do edifício e vê chegar uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta. José de Anchieta chegou ao Brasil no ano de 1553, ainda muito jovem, e ele é considerado como apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no nosso país. E também, junto com ele, veio Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549 e juntou-se a Anchieta e iniciaram um trabalho de pacificação entre os índios nativos e de cristianização também. E eles estavam sendo conduzidos por Venerando Bezerra de Menezes.
que os estava levando até o palco. Todos então ficaram embevecidos com o esplendor vibratório do ambiente. Era tão grande esse esplendor vibratório que depois ele vai contar no final do capítulo que o Brasil se acalmou, a terra se acalmou, nem que fossem por alguns dias, né, devido ali essa vibração de amor que existiu no coração da Amazônia. E Manuel conta que à mesa sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, capitaneados sempre por Bezerra de Menezes. Quando uma luz multicor desceu no centro do cenário, numa névoa resplendente, e nela materializa-se o sublime espírito Ismael, fazendo-se acompanhar por dois mensageiros que pareciam venerando os profetas da antiguidade israelita. Que ágape, meu Deus! Bezerra abriu a reunião anunciando, abre aspas, Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. É uma frase curta, mas olha a importância. Declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O progresso, ninguém detém. Podem deter algum tempo, mas ninguém segura. Está nos desígnios do Senhor da vida. E quando nós nos lembramos que esta mudança foi anunciada por Jesus, ainda por Jesus, no sermão profético, e comentada por Allan Kardec, muito bem comentada, em A Gênese, no capítulo 17. E ele, então, diz ainda, abre aspas, o anjo Ismael falará em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre nesta ocasião especial e inadiável. A palavra do milênio, fraternidade. Então, para encerrar, eu gostaria de dar um destaque à eloquente mensagem de Ismael, que o Laudelino já citou e o Marcelo deverá falar também, mas são coisas tão importantes que quanto mais a gente repete, mais a gente interioriza. Quando Ismael vai dizer, olha a gravidade, meus irmãos, estavam previstos horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas, guerras bélicas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou com a pandemia. Aceitemos, então, os desígnios de Deus. Muito obrigada pela atenção. Ângela. Que lindo, Vânia. Sua reflexão foi muito linda. Nós que te agradecemos pelo teu trabalho e compartilhar conosco essas reflexões. E agora, então, nós convidamos o Marcelo também, nosso querido amigo, que vai dar sequência a essas reflexões. Marcelo. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Vânia. E Laudes, que nos trouxe a gravação aí. Foram trabalhos excepcionais. Me facilitaram a vida. Essa mensagem de Ismael é algo excepcional. Excepcional. Veja que ela aconteceu nas diversas partes do planeta com os respectivos mentores espirituais das nações deste nosso planeta. Mas eu quebrei mais ou menos a mensagem e tentarei extrair alguns pontos. Trouxe um monte de livrinhos aqui que eu vou abrir e vou ler algumas coisinhas, porque é uma mensagem muito grave que Ismael nos traz. Primeiro, ele faz um histórico do começo da criação do nosso orbe,
a nebulosa solar nos seus primórdios, quando começa a se estabilizar, e aquela poeira cósmica, em algumas partes, concentração no centro, formando futuramente o Sol, e algumas que estavam ali espalhados naquele disco, como Ismael nos traz, ele nos traz de uma beleza muito maior, conseguindo um momento angular suficiente para que não se colapsassem no centro e caíssem por força gravitacional, fundindo-se tudo numa só estrela. Olha como a beleza daqueles mensageiros espirituais, do qual Jesus é um dos seus membros eleitos, como a gente vai ver ali na obra A Caminho da Luz, logo no começo, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção destes fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, no qual as rédeas diretoras estão ali sobre esta coordenação. É o que Ismael nos traz, né? Conheceis a história da nebulosa, de gases incandescentes, da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a providência divina manipulou essas forças, como está ali no resumo que Vânia relembrou e que o Laudes nos trouxe. Então, a gente faz uma referência nesta primeira parte à obra A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, e Emmanuel, assim como Ismael trouxe nesta mensagem, trazendo o passo a passo destes processos que demoraram bilhões de anos. Vamos ver aí também, nesta mesma obra, A Caminho da Luz, a referência que Ismael traz, os primeiros tempos do nosso orbe. Ele fala alguma coisa sobre força sobre-humana. Que força sobre-humana foi essa que Emmanuel nos traz e que Ismael ratifica, que capaz de manter o equilíbrio da nebulosa terrestre? E ela fala, mais ou menos, destacada no núcleo central, aquilo que a gente estava conversando, vale a pena, porque eu não gostaria de tirar a beleza de uma leitura calma deste primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. E vocês vão fazer uma perfeita correlação com esta primeira parte que o Espírito Ismael menciona nesta mensagem muito grave. Vamos lembrar também do verbo na criação, quando Emmanuel traz a ratificação, fala alguma coisa de que a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. É ali um pedacinho, bem no começo, no verbo da criação. E aí a gente vai percebendo como é grave este momento. Se nós quisermos também, nesta ratificação da fala de Ismael, nesta mensagem, podemos verificar no livro A Gênese, nos capítulos 6, uranografia geral. Logo no começo do capítulo, uranografia geral, uma nota que vale a pena nós mencionarmos. Allan Kardec menciona que este capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à época à Sociedade Espírita de Paris, lá em 1862, 63, sobre o título de Estudos Uranográficos. O médium foi Camille Flammarion e o espírito que se manifesta é Galileu. Há umas fofocas de que seria talvez o mesmo espírito, que ele estivesse retirando os próprios conteúdos dele, mas esse é um caso à parte para um outro estudo. Nós vamos nos ater à mensagem de Ismael, vendo também estes capítulos da Gênese orgânica, nesta obra belíssima, a Gênese, a formação dos primeiros seres vivos. Veja que tudo está encaixado com a mensagem de Ismael, naquelas primeiras partes. Mas aí Ismael segue, passo a passo, a lei do progresso, estabelecendo os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação, através daqueles mensageiros celestes. Jesus coordenando esta turma de mensageiros celestes,
tentando mantendo o equilíbrio dos primeiros momentos do planeta. Aí nós podemos fazer a mesma correlação com o divino escultor, também na obra A Caminho da Luz. Com as legiões de trabalhadores divinos, lançava o Espírito misericordioso do Senhor sobre o bloco da terra. Eu separei, porque de memória não dá para gravar tudo, né? E ele vai falando que operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor e claridade. Mais uma vez, verbo da criação. Por fim veio Jesus, como nos diz Ismael, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade. Ou seja, quando, naquele primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, anuncia-se que, naquela época, quando Chico nos traz a obra através do Espírito Emmanuel, que as tradições do mundo espiritual, Jesus se aproximava da Terra por 2 vezes, nos milênios conhecidos. A primeira, quando a formação do orbe terrestre, quando se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando se programava a vinda do Messias. E aí a gente vai vendo esse trechinho que Ismael traz, que Jesus, o próprio construtor da Terra, reencarna para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. Tem belíssimas informações. Aí a gente pode aqui passear um pouco. A obra Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, nos fala daqueles primeiros momentos quando o Cristo vem à Terra, numa noite de céu turquesa, salpicada de estrelas luminíferas, como ela coloca de uma forma poética, visitada por ventos brandos, aquele homem que separou a história, dividiu os fastos da história. E aí a gente vai percebendo. Mas mesmo assim, seguindo na obra, na mensagem de Ismael, as paixões primevas, porém, retiveram a humanidade ainda na retaguarda, nas sensações asselvajadas, como a Vânia nos trouxe, como o nosso Laudes trouxe. Ou seja, significando que ainda existia muito trabalho por se fazer, porque a natureza, porque o progresso não dá saltos, há todo um espírito de sequência, aguardando e respeitando profundamente o livre-arbítrio, mas tudo tem um basta, tudo tem um basta. E talvez estejamos chegando nestes momentos onde um pai amoroso e zeloso, orientado pelo seu Filho bendito, que é o Cristo, proclama que há determinados momentos onde uma turminha braba deveria ser remanejado de uma escola. Vamos colocar esta turma no internato, porque eles estão dando muito trabalho. Aí nós vamos percebendo, né, a psicosfera do planeta, ainda como sendo o somatório desta matéria mental exteriorizada, ainda por muitos de nós, nesses movimentos de beligerância, de brutalidade, dos habitantes que ainda habitamos a Terra. Então, a gente vai percebendo. Ismael segue que houve um silêncio para a reflexão, e as situações todas que estavam ali por surgir, mas há uma determinada passagem desta mensagem de Ismael, que ele fala que o mundo, porque o Senhor não deseja a destruição dos equivocados, mas o desaparecimento do crime e, por misericórdia divina, o tempo da sua depuração. Se nós formos observar esta passagem da mensagem de Ismael, nós vamos ver na obra O Céu e o Inferno, logo no frontispício desta obra, uma mensagem que Allan Kardec extrai do Velho Testamento, do profeta Ezequiel, no capítulo 33, 11, bem na capa que está aqui. E o que acontece? Olha só, como se fosse Deus falando através do profeta Ezequiel. É uma mensagem inspirada, logicamente. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta,
que deixe o mau caminho e que viva. É exatamente o que o Espírito Ismael fala, porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime. E por misericórdia, vai diminuir este tempo de depuração. Serão aqueles remanejados nos locais apropriados, nos orbes primitivos, para que possam dar os seus impulsos de progresso àquelas populações ainda mais atrasadas. Então, esta é a mensagem que nós estamos trazendo aqui, e aí a gente podemos passear aqui de repente das questões do tempo de purificação, vamos ver as questões dos flagelos destruidores que estão no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, no livro 3º do Livro dos Espíritos, na pergunta 737, por que Deus fere a humanidade por estes flagelos destruidores? Para fazê-la progredir. Então, muitas vezes, essas situações que nós deflagramos pela incúria, pela matéria mental que muitas vezes poluímos o planeta, criando estes vírus, alimentando estes vírus. Então, Ismael nos traz todas estas questões, como se fosse um retrato, um histórico do passado, desde a formação, como estamos nos portando, os fatos atuais a respeito desta pandemia, mas nos traz algo muito pior, que mesmo destes que são esses homens, esses seres humanos ainda que se comprazem, que se locupletam das questões relacionadas às misérias humanas, ou seja, então é como se fosse o pai amoroso, tem uma filharada danada. Alguns já passaram por alguns passos, alguns processos, já estão mais amansados. Outros ainda estão muito rebeldes e precisam ser colocados em alguns internatos, algumas situações mais limitantes. Voltamos à obra, à Gênese, no capítulo 18, no item 27, logo no começo, a geração nova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Está longe ainda, mas calma. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Vamos perceber que muitos destes, como na mensagem, no final da mensagem de Ismael, nos trazendo este degredo, destes homens ainda cínicos, os criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva estas lições de reabilitação, muito dolorosas, mas como nós vimos no frontispício do céu e inferno, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua reabilitação. E aí a gente vai sendo remanejado aqui e ali, para que possamos aprender com o suor da fronte de que só o amor nos poderá salvaguardar. Por isso que esta caridade em excelência, ela é a nossa salvação. E aí muitos podem perguntar, mas por que está demorando tanto tempo? Por que a providência divina, por que Deus permitiu? Por que Jesus permite que estes infames estejam aí por tanto tempo? Aí nós nos recordamos de uma mensagem do Vinha de Luz, no capítulo 7, que fala a respeito do joio. E eu vou pegar aqui para vocês uma beleza de mensagem. Há uma citação do Evangelho de Mateus. Deixar crescer ambos juntos, até a ceifa, o joio e o trigo, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar. E aí ele vai colocar
que o mestre, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, eu estou lendo aqui na obra Vinha de Luz, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, neste sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Por isso que Ismael nos traz a mensagem de um tempo grave, para que todos nós possamos fazer esta aferição de valores, porque nós somos possuidores de um tesouro. Esta doutrina, que nos resgata todos os dias, nos convida a amarmos um pouco mais, perdoando, tolerando, estendendo esta possibilidade de amor, para que vibratoriamente possamos nos posicionar, talvez como Manuel Filomeno de Miranda, inebriado por aqueles espíritos que compunham a mesa e depois ficou em estado de êxtase, para que um dia, quem sabe, sejamos nós nestas posições de observarmos estes grandes espetáculos do amor. Estas eram as minhas considerações. Muito obrigado, Ângela. Quanta profundidade, meu amigo. Excelente contribuição. Nós que agradecemos. Agora nós vamos passar para as perguntas. Hoje nós teremos 2 perguntas que serão respondidas pela nossa querida Jussara e após pelo nosso querido Vitor. Então vamos começar pela pergunta da Jussara. A pergunta para a nossa amiga Jussara é a seguinte: na página 208, no primeiro parágrafo, Manuel Filomeno de Miranda faz referência às tentativas das forças do mal em romper as defesas espirituais da instituição. O que são estas barreiras espirituais? Todas as instituições as possuem? Elas são de igual constituição para todas as instituições? Então, nós passamos agora a palavra para a nossa querida Jussara. Obrigada, Ângela. Boa noite para todos. Obrigada a Láudias, a Vânia, o Marcelo. Uma delícia a gente participar de um grupo que todo mundo fala com tanto entusiasmo. A gente fica realmente se sentindo envolvido por toda essa energia e sentimos como é diferente. A pergunta que foi feita é uma pergunta excelente e como nós temos um pouquinho de tempo para poder responder ela, nós até preparamos uma apresentaçãozinha aqui para vocês, para a gente poder falar um pouco a respeito do que seriam essas situações, né, como estamos colocando, de defesas espirituais. Vocês já estão vendo aí? Já está passando? Não, já está, ok, já vi então. Então, nós falamos, de acordo com a pergunta, de defesas espirituais de instituições, porque justamente como fez aqui a pessoa, querendo ter esse entendimento deste parágrafo que Manuel Filomeno de Miranda coloca no capítulo 14, que é dos 2 planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal, com seus tenazes de violência que tentavam romper as defesas espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Então, o que nós vemos aqui nessa situação é quando o Manuel Filomeno de Miranda coloca a questão dos dois lados da vida. Então, não só dizendo que havia essas investidas pelo lado espiritual, como também no lado material, quando coloca o exemplo daquele moço. Como é que nós verificamos isso, então? Como é que nós vamos entender o que significa isso? Já no livro, obviamente, o nosso livro de base para tudo, que é o Livro dos Espíritos, nós temos 3 perguntas que falam, nós não vamos ler tudo aqui,
aqui, porque nosso tempo é limitado. Então, mas só eu trouxe para vocês verem como referência na 234, 278, 279, em todas essas perguntas, Kardec coloca, perguntando exatamente se dentro, falando a respeito dos mundos transitórios, da situação dos espíritos no mundo espiritual, se os espíritos de diferentes ordens estariam misturados uns com os outros, teriam acesso, e os amigos espirituais, os benfeitores, né, que trazem as respostas de O Livro dos Espíritos, vão falando justamente dessa separação que existe, mais de acordo com a nossa própria natureza, com a nossa própria inclinação, do que dizer que necessariamente uns ou os outros são privilegiados em relação à divindade. Nós sabemos que tudo isso representa a aquisição. Então, temos essas comunidades no plano espiritual, como temos no plano material, e temos essas comunidades separadas por uma questão de energia, que se unem e que são atendidas em colônias espirituais, que normalmente a gente chama de socorrista correcional, aquelas para estudo e desenvolvimento de artes, outras que vão ser mais ligadas à pesquisa, autoconhecimento, à área da ciência. Então, nós vamos nos unindo e vamos sendo direcionados de acordo com a nossa necessidade. Falamos sempre muito, então, do nosso lar. Então, como estamos falando a respeito da pergunta que é sobre as defesas, por que, então, teria essas defesas? Como funciona isso, né? Nós temos que nos lembrar que o nosso lar, apesar de que, né, todos nós gostaríamos de poder, na hora de, né, partir, quem sabe ser um dos habitantes, pelo menos de uma, se não do próprio nosso lar, uma cidade como o nosso lar, não podemos nos esquecer que essas cidades que estão assim perto da crosta, elas ainda são situadas no umbral. Então, a maior parte da cidade nosso lar, ela está, dessa colônia, ela está situada numa região de umbral. E o que significa uma região de umbral? Que tipo de espíritos nós encontramos na região do umbral? Então, de acordo com essas ilustrações que nós trouxemos, que é do projeto Imagem e Ação, né? Nós vemos o tipo de energia que esses espíritos têm, o tipo de afinidade que eles têm. Então, nós podemos imaginar que eles têm, então, ainda até como nós temos estudado mesmo nesse livro, a questão da zootropia, da licantropia, alguns até, então, que perdem essas formas, que são os ovoides, eles têm esse jeito ainda, essa inclinação ao ataque, à agressão, não querendo, obviamente, como nós vemos no próprio livro, né, destruir, eliminar todas essas forças do mal. Vemos num outro exemplo que aparece na questão do nosso lar, uma senhora que quer penetrar, mas que ela não tem a condição energética, então há necessidade dessas defesas, porque não necessariamente nós queremos dizer que são aqueles que se encontram numa melhor posição que vão iniciar os ataques, mas eles precisam se defender, e muitas vezes esses ataques de forma energética, como nós sofremos aqui na matéria. Nós não recebemos o assédio do plano espiritual, o assédio, porque se nós damos assim condições pelas nossas próprias inclinações, pelas nossas próprias imperfeições, eles não vão se aproveitar dessa situação para chegar e nos influenciarem negativamente. Aí nós nos protegemos como? Qual é o nosso sistema de defesa, né? A prece que a gente faz de A a Z, eu pelo menos faço, lembrando de todos os nomes dos mentores, para poderem vir justamente nos auxiliar nesse sentido. No livro Ação e Reação, nós vemos isso muito claro, não é? Um livro que foi escrito em 1957, quando, nesse capítulo, começa a nos falar sobre a questão da Mansão da Paz, e o diretor dessa Mansão da Paz é o Druso, e ele fala que ela possui
todos os recursos de segurança e defesa, porque eles estão lá realizando um trabalho de auxílio, de proteção, então não podem estar assim abertos a esses ataques, a ponto de eles terem, inclusive, muralhas, coisas que foram descritas nesses livros de André Luiz como sendo até algo que se semelhassem aos nossos canhões, que lançam assim raios de energia, de magnetismo, e que, inclusive, nos falam que esse, né, como um bombardeio eletrônico que chega também do outro lado, tentando em ataques realmente diminuir a força dessas instituições. Então, é aquilo, né, no amor, na misericórdia divina, é permitido que essas colônias espirituais se instalem ao redor da Terra, praticamente, né, nessas regiões ainda de umbral, mas elas precisam desse campo de defesa para poderem se proteger. Uma coisa muito interessante quando nós estamos falando a respeito dessas defesas para poder entender, nesse livro ainda também no Ação e Reação, conta um caso, então o espírito André Luiz, que eles vão visitar um lar, e quando eles chegam, eles mesmos, né, o André Luiz, o Hilário, o mentor que foram lá, eles percebem, nós podemos ver por essa ilustração, que até eles, para entrarem naquele lar, eles tiveram que pedir permissão para o mentor que tomava conta daquele lar. Então, você veja que uma questão que às vezes a gente pensa, né, em instituição, é lógico que essas instituições vão ter essas defesas, vão ter esses mecanismos, mas no próprio lar, e como é que se alcança esse tipo de proteção? Com o evangelho no lar. Então, na hora que nós fazemos o evangelho no nosso lar, nós estamos levantando essas defesas magnéticas para não ficarmos à mercê de ataques, de entidades que poderiam estar assim querendo nos influenciar. Num outro livro, A Seara do Bem, que é um livro que conta bastante sobre isso, fala então já na questão do centro espírita, que o próprio centro espírita tem um setor que são aqueles que são encarregados da vigilância, então com um sistema de proteção para que também não seja assim atingido por, né, aquelas entidades que não querem que as pessoas que estão indo lá possam ser auxiliadas, ajudadas, né? Nós vemos aqui, por exemplo, nessa ilustração, como funciona esse campo de defesa. E em todos os momentos eles nos explicam que a questão aqui não é, obviamente, o ataque, é a proteção, né? É a proteção justamente a esses espíritos que procuram um lugar onde eles possam se sentir seguros. Então, aqui nós vemos nessa imagem o que poderia ser, né? Obviamente, não significa que se a gente está num lugar... Eu quis trazer essa ilustração porque quando nós não sintonizamos com o ambiente, nós ficamos na nossa própria faixa vibratória, nós podemos não estar sendo beneficiados por todo esse sistema de defesa que existe. E na questão que pergunta a respeito se todos têm esse mesmo sistema de defesa, nesse livro, inclusive, também conta a respeito até do que seria o centro espírita, mas que nós podemos colocar de uma maneira geral, que toda essa defesa, toda essa proteção, toda essa assistência, as possibilidades que nós vamos ter, elas estão diretamente relacionadas ao nosso comprometimento com o bem. Então, tem centro espírita que às vezes não estão tão bem orientados assim. Tem lares que não estão bem orientados assim. Obviamente, a nível dessas instituições espirituais, esses postos de socorro, né? Essas colônias espirituais, como nós fazemos, ele já tem um outro nível de trabalhadores que acaba garantindo essa possibilidade. Temos exemplos sobre isso no livro Os Mensageiros, que falam das
armas eletromagnéticas, né? Que aqui eles dizem que não tem bala de aço, mas eles têm projéteis elétricos, e que eles não vão estar atacando, que a tarefa é de socorro e não de extermínio, que vem muito em sintonia com aquilo que o Marcelo acabou de falar para a gente também, né? Então, e diz que, inclusive, quando eles recebem esses projéteis, né, de, como é que se diz aqui, de eletromagnéticos, né, que às vezes eles podem ter até o espírito pode ter até a sensação, a impressão de morte. E nós estou passando tudo isso aqui muito rapidinho, tá, gente? Eu realmente quis trazer, assim, aguçar um pouquinho o apetite de vocês, inclusive para a leitura desses livros magníficos, né? No Obreiros da Vida Eterna, também, olha, de 1946, o outro é de 1944, já nos fala sobre isso também. Gente, tudo isso era antes de a gente até ter televisão, de se entender todo esse processo. Então, e André Luiz já vinha descrevendo todo essa complexidade para que a gente pudesse ter, assim, essa garantia de assistência, né? No livro Memórias do Suicida, também Ivone Pereira faz referência a aparelhos, espécies de raio-x que se descreviam na época para poder também garantir esse tipo de trabalho de assistência. E aqui eu trouxe para vocês, em 2005 foi publicada essa foto que saiu, que eles chamaram essa foto de era uma miragem, porque isso não existe, essa visão não existe, né? Vamos dizer, no plano físico, mas que ela apareceu na costa dessa cidade lá da China, e que eles podiam ver, né, arranha-céus, ruas largas, multidão, até pessoas, e muitos viram essa miragem que a gente imagina, então, que demonstra justamente essas colônias que estão perto de nós e que estão nos dando assistência. Então, isso nós trouxemos agora para vocês, né? Para justamente a gente ver a complexidade, a beleza, o quanto nós já temos de informação. Hoje mesmo eu estava pensando a respeito da literatura do Chico, né? Que já são mais de 450 obras, e vou deixar um exercício matemático aí com vocês. Se nós lermos uma obra de Chico por mês, nós vamos levar praticamente 40 anos para ler todas elas. Então, para quem acha que não tem obra e não tem obra boa, vamos lançar o desafio também, né? Uma por mês do Chico, mais 40 anos de leitura. Então, nessas obras, e agora também com as obras de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos uma riqueza excepcional para compreendermos melhor o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Obrigada. Obrigada, querida Jussara, que riqueza, que lindo trabalho que você nos trouxe com essas imagens. Brilhante, obrigada. Então, agora nós vamos para a pergunta do Vitor. E a pergunta é a seguinte: onde a prática mediúnica pode ser considerada a excelência da caridade em face da sua elevada missão de libertar consciências? E sobre essa questão, corrobora Manuel Filomeno de Miranda em seu livro Por que algumas casas espíritas estão reduzindo ou relegando a essa atividade, contemplando apenas o intelecto, ou seja, o estudo da doutrina. Com você, Vitor. Muito obrigado, Ângela. Boa noite a todos, os meus companheiros de trabalho, a quem nos assistem também, que estejam nas suas residências. Meu cordial boa noite. Essa pergunta faz a gente pensar em duas circunstâncias. Eu estou entendendo aqui que tem casas espíritas no período antes da pandemia, porque na pandemia não tem jeito de ter reunião mediúnica, então essa preterição das reuniões mediúnicas estaria sendo explicada. Então, eu estou querendo crer
que isso acontece ou acontecia antes da pandemia, né? Então, vamos abordar essa questão que o que para mim é muito preocupante, né? Vastíssima maioria das casas espíritas não tem esse tipo de pensamento, pelo contrário, eles têm o estudo e a prática da doutrina espírita. Então, nós temos que pensar o que pode estar havendo, né? Falta de médiuns, ou médiuns iniciantes demais e que não entendem o verdadeiro significado de uma tarefa mediúnica. Existe coordenador com capacidade de dirigir ou de coordenar um grupo dessa magnitude? Então, são pensamentos que a gente vai colocando, inclusive que eu creio que muitos dos nossos ouvintes e assistentes militam na seara mediúnica, né? Então, o que a gente pode intervir nessa questão? Por formação, todo o centro espírita ele trabalha a questão do estudo metódico, sequencial da doutrina espírita para ofertar àqueles que a procuram, nas suas diversas faixas etárias, esta mensagem sendo traduzida para a criança, para o jovem, para o adulto, para os assistidos, carencialmente falando, em termos de promoção social, e tem a parte que interessa também, as questões do atendimento fraterno, as questões das reuniões mediúnicas. Na reunião mediúnica, então, vocês observam que cada grupo se especializa em uma faixa etária ou um tipo de atividade, com os seus, vamos dizer assim, estudos sistematizados, com suas bibliografias. Para a criança, a pedagogia ensina isso. Então, aquela mensagem vai ser vazada num termo que as crianças vão compreender. Para os jovens também, para os adultos que vão assistir às palestras públicas, às reuniões públicas também. E para a questão da mediunidade, como é uma situação bem mais específica, essa necessidade do estudo ela é essencial, porque não se pode admitir que um trabalhador da seara mediúnica não tenha o mínimo possível de conhecimento evangélico doutrinário, porque isso vai fazer falta quando as atividades estão em pleno andamento. Então, o que nós podemos observar com relação a isso, né? Uma casa sem esse tipo de estruturação, ela estaria fazendo um trabalho, vamos dizer assim, desfocado da realidade, porque a mediunidade, as reuniões mediúnicas, elas dão um suporte espiritual para as outras atividades da casa. Quando você está atendendo um tipo de companheiro no atendimento fraterno, aquela situação está sendo observada, acompanhada por um espírito benfeitor. E aquele caso, naquele momento, se for considerado de extrema urgência, aquele benfeitor já vai levar para que seja atendido nas reuniões mediúnicas. Quando estamos assistindo uma reunião pública, os benfeitores que ali estão cuidando da psicosfera ambiente vão perceber companheiros encarnados que estejam na situação quase flagrante de um suicídio, coisas assim. Então, nesse sentido, aquelas entidades que estão ali perturbando o encarnado, elas são encaminhadas. E nas reuniões propriamente ditas, aquelas entidades que foram observadas pelos benfeitores vão dar comunicações e haverá a possibilidade de um processo de interlocução, de um diálogo, e que poderá ser bem exitoso. E, com isso, vai-se entender a extrema necessidade desse polo espiritual afetivo que é a reunião mediúnica. Então, essa pergunta, no caso, foi
feita de uma forma que causa preocupação àqueles que trabalham na doutrina espírita no sentido de estudar isso mais a fundo, né? Então, a gente vai entender a questão da pontualidade, como que uma reunião espírita ela é tão importante nesse sentido que vai exigir assiduidade, pontualidade, esse conhecimento evangélico doutrinário, a possibilidade de você ter uma perspicácia para aqueles que vão ser os dialogadores, um tato, um senso crítico, e isso tudo com um acendrado conceito de empatia, de amor, finalmente. Por quê? Porque nessa interlocução espírito com o dialogador, os que estão ouvindo vão perceber a história de vida daquele companheiro que está narrando o fato que lhe traz tanta preocupação e, as mais das vezes, as dores horrorosas que eles sentem na questão do ódio, da vingança, ou então da traição, da calúnia. Então, são fatos que nós vamos aprender com a história deles. E isso traz para nós um referencial para que a gente saiba se colocar em qual patamar nós estamos para não criticar aquela pessoa ou aquela entidade que assim se manifesta, não emitir juízo de valor, porque muitas vezes estaríamos, se fôssemos nós, no lugar deles, fazendo coisa pior. Então, conforme a nossa, se não me engano, foi uma companheira, né, que fez a pergunta, essa excelência de caridade, que é uma reunião mediúnica, ela se processa aí, em você libertar realmente consciências que estejam presas do ódio. Eu estou falando nesse sentido, presas do ódio, da vingança, e tem aquelas outras que estão mais acima, que são promotoras do caos. São essas que estão atualmente fazendo com que muitos de nós estejamos inadvertidamente no terreno do desespero, do medo, do temor. É isso que vai causando nas pessoas essa ansiedade, esses processos depressivos, essas entidades que fomentam isso tudo, querendo manter o caos, o poder ilusório. O que é? Isso não vai acontecer nunca, né? Pode demorar o tempo que demorar, como sempre a gente conversa com eles. Um dia, esses espíritos vão ter que fazer o caminho para Jesus, para Deus. Um dia, demore 1 trilhão de anos, demore o tempo que necessitar, mas um dia todos nós voltaremos, porque nós somos filhos da luz, nós somos lucigênitos, e vamos fazer essa encaminhada novamente para Jesus, para Deus. Então, eu sugeriria à pessoa que fez essa pergunta, eu não sei se tem tantos centros que fazem isso, né? Mas que questionassem aqueles que frequentam centros que têm essa característica de estudar só a mediunidade e não ter reunião mediúnica, o que é inconcebível. Você estuda para fazer alguma coisa. Agora, tem cursos de mediunidade, etc., de fluidos, de centros de força, tipo de mediunidade, materialização, etc., mas não tem reunião mediúnica? Não, é inconcebível isso, né? Então, o que a gente aproveita para deixar aqui como lembrança é que a gente tem que pegar a teoria, alicerçarmos, saber o que a gente precisa para praticar. Porque é a mesma coisa, você vai aprender a nadar por livro, você sabe que tem que nadar, virar a cabeça para um lado, bater o pé, mas nunca entrou na água. Então, você tem que se instrumentalizar em termos, vamos dizer, de estudo, de raciocínio, para você utilizar isso na prática mediúnica, conversar com o espírito que está clamando por amizade, por companheiros, por reflexões. Às vezes você não precisa falar nada com o espírito, basta você falar: eu te entendo, meu irmão, eu compreendo porque você está assim, mas
tem esse e esse lado. Aí você acena com um caminho novo. Você propõe uma nova caminhada. Você mostra Jesus para essa pessoa que está quase afundando e fala, né, a respeito, vinde, aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. É você mostrar Jesus para aquele que nunca ouviu isso. Então, isso é uma reunião mediúnica. Prescindir disso, preterir uma reunião mediúnica na prática só para no estudo, para mim é muito complicado, né? É o que eu teria que responder. Ângela, é com você. Obrigada, Vitor. E você falou agora há pouco, queria nos deixar uma lembrança, né? E eu acredito que todos os amigos que aqui estamos ouvimos você e é impossível não lembrar da nossa querida Sueli, né? E ela nos deixou aí, nos oportunizou ter você conosco. Então, por sabermos da tua proximidade com ela, do trabalho que você realizou por tantos anos com ela, obrigada por compartilhar tudo isso que foi vivenciado, né? Sim. Vocês mergulharam fundo nessa piscina, não é mesmo? Continuam Foi, mergulhando. muito, com certeza. Muito sim. E inspiram a todos nós. Então, nossa gratidão. Amigos, nós chegamos então ao final do nosso estudo. Acredito que todos nós tenhamos aprendido muito com as reflexões que todos nos trouxeram nessa noite. Então, a nossa gratidão a cada um dos que trabalharam, refletiram e trouxeram para todos nós essas reflexões, e também a nossa gratidão a todos que estão conosco nesse estudo.